olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast E Agora Quem Conta. Primeiro agradecer, lógico, ao nosso parceiro Arivans, né, a nossa primeira parceria, e caso você queira também esteja interessado em estar conosco nessa parceria, é só entrar em contato, tá lá, nosso link, fique à vontade. Mas hoje eu tenho uma história de um anjo na vida da minha família, já me emocionei antes, já sabia que ia acontecer isso, né, na minha pequena Kayla, né, um beijo, minha filha, te amo muito, nosso coraçãozinho valente. Eu tô aqui com, simplesmente, Pamela Dalfior. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigada. Que bom. Obrigado, gratidão a você. Já me emocionei antes. Eu também. Vou tentar não me emocionar mais, que é difícil. Mas difícil grato, até pra mim. Grato por tudo. Grato Que por estar isso. aqui, doar o que você tem de melhor, que é o seu tempo. Obrigado. Obrigada a você. É uma honra estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre a história, falar um pouquinho Sobre Pamela? da Pamela. Eu vou conhecer mais. Eu tinha algumas curiosidades, eu vou mexer Então muito com vamos você. contar todas as curiosidades. Eu vou pedir permissão ao Cristiano, um beijo, Cristiano, coração, maridão, né? Beijo no seu coração, obrigado também, tá sempre com nós, te conhecer também, depois a gente bate um papo legal. E, Pamela, já vou mexer logo com você, eu Vamos mexo lá. com todo mundo assim. Pessoal, a Aline fala muito sobre repetição, no judô é uchikomi, né? Em japonês, né? É uchikomi, repetição. E quando às vezes as pessoas falam, mas você repete muitas palavras, repete muito, mas só assim é que a gente fica melhor. Né? Exatamente. A repetição leva à perfeição. Sim. Não quero ser perfeito, jamais, longe disso, mas quando eu falo sobre, peço à pessoa que está aqui para falar sobre quem era a Pamela, garotinha, filha, bagunceiro ou não, tal, quem vai me contar é você, vai contar pra gente. Você Cara pode de botar lá. anjo. É um anjo da minha família. Amém. Isso eu guardo no meu coração, por isso que eu queria deixar registrado isso. A gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas agora eu queria conhecer um pouquinho da infância da Pamela. Vamos lá. Pamela, filha única. Olha, gente, Que chorei bacana. tanto, pedi tanto irmão. Falei pra minha mãe, com meu pai, você não me deu irmão. Cresci única. Vim de uma família, meus pais, eles conheceram muito novos. Minha mãe engravidou aos 14. Oh, Quando eu nasci, ela estava com 15, meu pai 19. Meu pai já era do exército, Sim. já trabalhava no exército. Minha mãe uma mocinha, uma criança, Sim, né? sim. Adolescente. Imagina, a criança tendo uma criança. E na época foi bem complicado, né? Ela tem 2 irmãos mais novos. Uhum. Ela cuidava dos 2 irmãos para minha avó trabalhar. Aquela Qual o nome vida. dela? Eu adoro o nome. Ivana. Senhora Ivana, um beijo gigante. Obrigado por esse Fernando. presente. Fernando depois fala. Primeiro, depois fala, o pai vai entender lá. Mas obrigado esse presentão, que presentão tá aqui com a gente, tá? Um beijo no coração de vocês, Fernando também. Então, a Ivana, deixou a infância para cuidar da Pamela. Uhum. Eu penso, a gente conversa algumas questões sobre isso, não muito, porque eu acho que ainda mexe um pouco com ela, sabe? Sim, Porque sim, perdeu a infância para cuidar de uma criança. sim. E ela realmente cuidou de uma criança. Minha avó era bem brava. Já vai teve falando o nome da neném? vovó. Já Dona vai Ana, Dona brava. Ana. Beijo, Dona Teve Ana. Fala até filho. meio de ladinho aqui. Beijo, Dona Ana. Teve filho, tem que cuidar. Então, assim, sempre... a minha infância, eu lembro de pontos muito específicos. Passamos por momentos bem difíceis com meu pai, em questão de alcoolismo. Então, eu lembro, quando eu conto pra Cristiana, ela fala, amor, tem pontos assim que não saem da memória. Sim. Sim. Que eu ia para Alcoólicos Anônimos com meu pai. Eu trocava fichinha. Perfeito. Nossa, aquilo dentro de mim, Meu pai porque... também teve problema também. Yeah. Já vai batendo aqui, tá vendo? A gente já vai mostrando como são histórias diferentes, únicas, Sim. mas que se parecem né, nesse contexto específico. Meu pai também teve Sim. muito problema. E aí, então, a gente passou por questões difíceis. Eu lembro da gente buscar, assim, em bares, né, na praia. E, assim, foi bem difícil ali, policial. Então, a gente passou uma fase Polícia muito militar? difícil. Na época militar, depois foi para civil. Sim, sim. E aí, até os 7, 8 anos, assim, foi bem difícil. Mas aí depois, na verdade, até muito novinha, 2 ou 3 anos. Depois ele parou de beber, né? Graças a Deus. Mas ficou Coisa no boa. AA, porque Sim. a gente sabe que ele fala que ele é um que ele é um alcoólatra em tratamento. Perfeito. E Ele exemplo tem essa podemos os consciência. outros, né? Exatamente. Tem que dar exemplo também, Ele verdade. tem essa consciência de, eu não posso, Perfeito. então eu preciso me respeitar. Então, eu fiquei muitos anos com ele no AA, porque ele não saía, ficou muitos anos, a gente trocava fichinha. Eu lembro de histórias, Léo, assim,
Nossa, o coração, sabe? Eu com 7, 8 anos ouvindo histórias, eu falava, meu Deus. Tem alguma que você possa contar pra gente? Então, crianças também, de pais falando, Sim. perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu tudo, né? Perdeu realmente trabalho. Meu pai fala que ele não perdeu o trabalho porque Deus estava com a mão. Sim. Porque ele passou por muitas situações de quase ser expulso da polícia, assim. Foi. Eu exponho muito, porque hoje ele conta como testemunho. Sim, sabe? perfeito. É o testemunho dele. Sim, ele permite que você Ele venha permite. contar. Isso é importante. Ele conheceu o Exemplo, Senhor, ele exemplo. conheceu o Senhor. Hoje ele prega numa casa de pessoas dependentes químicos, né? Que estão em Bacana. tratamento. Então, hoje ele é um testemunho. E pode divulgar o nome da casa? Porque Eu as não pessoas sei, ele não começou sabem. agora. Começou há pouco Tem tempo. uma semana, 2 semanas. Depois a gente vai procurar saber É também pra muito poder legal, divulgar. assim, muito legal. Então, ele tá, assim, apaixonado. Tá podendo testemunhar. E aí você vê que legal, você fala assim, começou falando sobre dificuldades, sua mãe muito nova e tal, mas isso forja a gente. Sim. Senão você não estaria aqui. É A gente não verdade. estaria escutando sua história. Com certeza. Eu sempre falo muito isso, tem sempre porquê, né? Minha mãe é paraibana, sempre falo isso aqui, a gente passou muita dificuldade mesmo, não tinha casa e tal, mas tudo isso, lógico, a gente dói ainda conversar, Sim. mas como é importante expor, Sim. né? Expor de uma forma positiva, tá? Sim. Não é para que essa molecada aí, desculpa chamar dessa forma, essa é. moçada agora, saiba que para construir uma casa tem que começar pelo primeiro tijolo. Exatamente. Ou melhor dizendo, tem que fazer uma fundação. Ou melhor, O a primeiro, sapata. exatamente. Eu falo lá que atrás. a raiz, o fundamento. Isso. Se a gente não tem fundamento, qualquer vento leva. Qualquer evento. É o que está acontecendo com essa geração Muito. hoje. Né? Você até brincou aí sobre, vou usar, né? Que você falou aí do seu esposo, geração miojo, né? Geração 3 miojo. minutos tá 3 pronto. minutos tá pronto. E se tá não tudo tiver pronto, certo, passa fome? passa fome. Então esse exemplo é gigante, tá? Que você vai falando. Obrigado, né? Quem está aqui com certeza já está agradecendo. Mas aí me fala agora da sua mãe, né? Minha Você que passou mãe. muita dificuldade, nova. Fala um pouquinho sobre ela. Vou deixar isso. Depois eu vou voltar lá e vou querer saber da Pâmela criança. Mas vamos lá, fala da sua mãe um pouquinho pra gente. Então, minha mãe, eu fui muito mais parceira do meu pai na infância. Até os 13 anos, meu pai estava em casa. Depois dos 13 anos, eles se separaram. Uhum. E eu era muito parceira do meu pai. Eu era Perfeito. muito apegada ao meu pai. Então, até depois de tudo Geralmente que eu vivi, filha, né? muito Filha. apegada ao meu pai. Ah. E aí, depois de muito tempo, de todas as coisas que eu vivi, a gente vai contar um pouquinho no correr da história. Eu tive até a oportunidade de pedir perdão à minha mãe. Coisa boa. Eu pedi perdão a ela porque eu Fabuloso. não tive tanto afinco, assim, tanto afeto, tanta coisa com a minha mãe. E ela também, é o que eu falo, ela também não conseguiu receber tanto, né? Minha avó trabalhava muito. Então, a gente só consegue Criança tratando de criança. entregar aquilo que a gente Perfeito. recebe. Então, é difícil. Né? Sim, Por mais que a gente depois vá aprendendo. Mas depois de um tempo, minha mãe, eu falo que ela foi bem guerreira, assim. Quando os meus pais separaram, ela ficou uns 2 anos, praticamente, em depressão, assim. Sim. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu tive que me tornar mãe da minha mãe. Conheço uma história parecida. Conheço uma história parecida. Então, eu tornei quase que mãe da minha mãe. Então, foi bem difícil. Para ela, foi tudo muito complicado, foi tudo muito difícil. Entendo muito o lado dela Sim. hoje. Respeito muito o que ela viveu. Tem muitas feridas. Colocar no lugar muitas dela, né? coisas, sim. Falo isso para ela. Entendo a dor dela. Você cuida de um pequenininho, não cuida? Tá até operado, né? Esses dias aí. Tá melhor. Tá, graças Então, a Deus. a gente, quando tem esse papel de mãe, né? A e gente quando esse precisa velho cuidar. É bom. Isso é um exemplo gigante. Então, eu comecei ali a trabalhar, a pagar contas. Qual foi o primeiro emprego? Eu trabalhei entregando panfleto dos girafas. Ó, que coincidência. Eu, no caso, em Madureira. Eu comecei com 9 anos de idade, entregando papelzinho para uma loja de prata. E quer ver, tem até um bordãozinho bacana, eu queria deixar registrado. Aproveitar que foi muito parecido. Era assim, prata boa, prata barata é agora, freguesa. Não use lata, use prata. Prata, gravou? alegria de sua vida. Pronto, Eu tinha 9 gravou. anos. Aí, ó. Minha irmã, ela trabalhava dentro da loja de prata, né? Naquela época era famoso, Nossa, as era coisas era muito. Eu tinha 9 anos, foi ontem, foi um pouquinho tempo atrás. E eu não esqueço. Sim. E nem por isso, por trabalhar cedo, nos transformaram em pessoas ruins, Não. né? Depressivas, ou seja lá como foi. Me forjou muito. É claro, eu ouvi uma vez uma frase e ficou guardada assim no meu coração, que é o que eu entendo hoje muito a minha mãe também. As pessoas falam assim, nossa, amadureceu muito cedo, porque precisou trabalhar e tudo. Ok, entendo, a gente precisa amadurecer, senão você não sai do lugar. Eu fui obrigada a amadurecer. Porém, a gente não amadurece cedo, a nossa infância é roubada. Isso. E chega um ponto que você quer a infância de volta. Isso que é sério. Então, se não for muito bem trabalhado, quando você tiver 20, 30 anos, você quer voltar a ser Sim. a menina de 13 que você não pôde ser. Sim.
E não tem Aquela como. parte responsável que poderia ser responsável entre aspas, por ser criança, não tem a responsabilidade de um adulto, sim. E não tem como mais. Sim. Porque ali você tem aí você se torna responsável, aí você tem a sua família, você tem o seu trabalho. Mas assim, eu falo que a minha mãe, ela passou por isso. Passamos por momentos difíceis em questão... E como é que ela tá hoje? Hoje? Hoje a bichinha dá um trabalhinho ainda. Dá um trabalhinho ainda? Bom. Isso é bom, não tem problema não. Dá um trabalhinho. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Por favor, já tá na hora. É isso. Mas trabalha, tem a casa dela, tem a vida dela. Tá na igreja também. Que bom. Tem a fé caminho. dela. Então, assim, hoje tá aí no caminho pro bom. Sim. Pra melhorar. E vai sempre. E vai assim sempre. mesmo. É o que eu falo, é momento, são escolhas e tenho certeza que ela está escolhendo o caminho certo. Sim, isso é bom. sim. A gente dá umas puxadas. Meu marido, Cristiano, dá umas puxadas nela de vez em quando. Se dá bem lá, tranquilo? Eu perdi. Aí, pronto, com essa Deixa história. eu te falar uma coisa. Pode. Eu perdi. Tá vendo a história? Eu perdi pra minha avó. Eu perdi pra minha mãe. Eu perdi pro meu pai. Você entende a história, né? Entendo. Eu perdi. Eu lá tenho em casa, que... vou eu falar mal da Aline pra ver uma coisa. Deus minha me mãe livre. nem pensa, a filha é ela. Pode não. Minha mãe, eu brinco aqui, né? Beijo, mãe. Ela sempre assiste esse programa. Beijão, mãe, benção. Ela fala o seguinte, eu chego lá, olha só, compra essa marca do bolo tal, com esse negócio aqui, porque a Aline gosta. Aí eu falo assim, mãe, eu que sou seu filho. Não é a Aline. Não tem como. Não tem jeito. Lá em casa isso é ótimo. perdi. Não, mas posso falar? É bom. Graças a Deus. Quando ele sai, ela fala, já chegou em casa? Isso aí. Eu não sei o que. Eu falei, meu Deus. Minha sogra é a mesma coisa também. Não posso falar nada. Minha sogra doidinha, da pá virada mesmo. Mas eu chego lá, tem meu manjar, na casa dela não tem que falar, tá sempre assistindo, sempre apoiando, meu sogro também. Mas isso é fundamental. Hoje está se perdendo isso, Pamela. Muito, Léo. Isso é importante, porque, por exemplo, esse ano agora, 10 de junho, nós perdemos minha sogra, né? Oh, Deus abençoe. Então, assim, meu marido fala assim, amor, a gente precisa ao máximo... Como é o nome dela? Mônica. A gente precisa ao máximo entregar e receber das pessoas que estão aqui, porque o tempo, a gente não sabe de nada. Sim, com certeza. Do nada... A gente pode estar conversando agora. Foi o que ele falou, do nada um câncer. Isso. Nem deu 10 meses. Desliga, né? Do a nada, tomadinha. Acabou. Ele falou, meu amor, do nada. Sabe o que é do nada? A gente não espera nada disso em casa, na família, nunca espera. Sim. E a única certeza quando nasce. A única certeza é a gente quando está preparado. A perda é muito complicada. Eu falo que nós somos muito egoístas ainda. Sim. Né? Ligados demais ao material. Né? Espiritualmente, né? Não estou me metendo com religião de ninguém, por favor, não entendam mal. Mas eu acredito que não é só isso aqui. Eu também. Né? Eu acredito muito, porque esse desligar, ele é automático. Vai chegar uma hora para todo mundo. Mas enquanto está aqui, a gente tem escolha. Exatamente. E aí a Aline vai pegar no meu pé de novo, porque eu vou repetir uma frase do meu pai de novo. Escolha de manhã problemas com a cara boa ou escolha problemas com a cara feia. Vai deixar o que nessa vida? Porque você pode ser enterrado com um pote de ouro. Sim. Mas ele falou pra mim, a gente precisa aproveitar enquanto a gente tem. Perfeito, Cristiano. E é tão forte porque ele passou os últimos momentos com a mãe no hospital, ele que levou, então ele passou todos os últimos momentos, o último dia dela foi no hospital. Sim. E eu lembro, assim, quando eu tava, isso foi agora em junho, e eu lembro meu avô, que era um pai pra mim, que depois que os meus pais se separaram, eu fiquei quase 17 anos. Eu gosto dos nomes. Seu Décio. Seu Décio. Olha, Décio, um grande senhor que eu conheci lá atrás, seu Décio. Ele foi um homem que me ajudou muito. Porque eu fiquei quase 17 anos sem a presença do meu pai. Sim. Então, eu via meu pai era uma, 2 vezes ali? no ano. Era aí meu avô que me deu seu Décio. Uma segurada. E quando eu perdi ele também ficou ruim, né? Caiu e ficou muito ruim. E aí é onde a gente entra a parte que você falou do egoísmo. Isso. Ele era super ativo, andava de ônibus, fazia tudo. Aí caiu, bateu a clavícula, quebrou, bateu a cabeça, ficou meio que desorientado, precisou usar fralda, acamado. E ele ficou no local onde a minha amiga na época tinha. Tinha quantos anos ele estava com 80 e 83. A gente sabe desses dados, né? Queda, tal, idoso, não é fácil. Não. É difícil. E aí ela tinha uma casa de repouso, que eu era enfermeira da casa de repouso. Eu entrei para ser enfermeira da casa de repouso porque eu coloquei meu avô ali, porque ele não queria ficar na casa de ninguém. Ele começou? Ele era teimoso. E ali foi o começo? E ali foi o começo de quê? Da minha profissão? Parte da sua profissão? Não, ainda não? Aí foi em 2017 já.
E aí ele ficou 15 dias assim. Aí um dia me ligaram de madrugada, eu fui aspirar ele, já tava no oxigênio. O Léo, ele olhou pra mim e falou assim, me deixa aí. E é o momento onde a gente para e fala, até que ponto a gente segura as pessoas, sabe? É isso aí. Porque ele era o meu avô, ele era o meu porto seguro, mas acima dele tem o maior. Eu creio que Deus, ele sabe de todas as coisas. Sim. Deus não, Também acredito nisso. Ele não faz nada por acaso. Então, naquele momento, eu olhei para Deus e falei, tá bom, Senhor, eu não posso segurar mais, porque ele está sofrendo. Sim. Então, a gente ainda precisa ser muito trabalhado em relação à perda. Sempre. Aquele momento foi um aprendizado para mim. Eu falo que a gente vai ter que voltar milhões e milhões de vezes ainda aqui para aprender isso, né? Porque aqui é só passageiro. Sim. Né? E quando você falou isso, um tio meu também, tio avô, tio pai, tio Jaime, né? Deixar um beijo pros meus primos aí também. E meu tio fumou muitos anos, né? Então aí o pulmão acabou e tal. E eu fui levar ele ao banheiro, né? Ele tava com a sonda, tava com tudo. E ele falou também comigo, meu filho, não tem coragem de pedir pros meus filhos, não. Desliga, por favor. Isso pega. Só que é a realidade. É uma realidade que essa juventude agora não tá querendo. Não quer. Né? Ela vive num mundo de fantasia. E quando ela sai desse mundo e vê que tem que pagar uma conta, tem que falar com licença, tem que pedir a alguém, Sim. não consegue. Não quer. Né? Não tem essa força que você teve agora, para ser eu falo sempre meu anjo, né? Nosso anjo da nossa família, entendeu? E se você não passa por tudo isso, não teria te conhecido. Sim. Entendeu? Minha filha talvez não tivesse tanto o carinho e o amor que você passa na sua profissão também. Entendeu, Paulo? Isso é muito lindo ouvir. É cada história que a gente vai escutando aqui, Nossa, Deus é muito bom comigo, com todos nós. A gente tem que saber escutar. Sim. E obrigado. Cada depoimento que eu falo para as pessoas, escutem com o coração. Sim. Mais uma repetição minha, né? Escutem com o coração. Deixa se levar pela história da pessoa e vai se colocando. Bom, Pamela, eu vou deixar esse registro aqui lindo, maravilhoso, mas eu queria saber, Pamela, lá na escola, como é que era, aí já entrando, como é que aí começar a falar um pouquinho, já pode entrar na profissão sua também, que essa é a minha curiosidade, como é que foi a Pamela para entrar, como foi tanto amor assim a uma profissão? Então, vamos lá, a Pamela é muito estudiosa na escola, nunca dei trabalho, eu sempre gostei muito de estudar. Eu falo que foi um ponto muito importante que o meu pai deixou cravado em mim. Bacana. Sempre foi muito estudioso, meu pai sempre gostou de estudar. Minha mãe brinca, essa parte não foi minha mesmo, não. Ela foi da bagunça. Então, a minha parte mais bagunceira, mais extrovertida, veio toda da minha mãe. Ótimo, e a parte ali... a parte estudiosa aí veio do meu pai. Então, sempre gostei muito de estudar, aquela pessoa que sentava na primeira cadeira. Eu gostava mesmo de estudar, aquilo me chamava a atenção. Curiosa, eu gostava de futucar as coisas. Eu falo sempre com o Kaique, falo, filho, você precisa futucar as coisas. O pai dele é Cristiano, eu falo que Cristiano é fora da caixa. Não gosto de conversar com ele sobre isso, a inteligência dele. Eu fico meio abalada, que eu preciso estudar. Ele não, ele já nasceu com um negócio. Você entende aquelas pessoas estranhas que nasceu com negócio? Obrigado pelo estranho. Eu não estudo. Também é estranho aí, ó. Eu não estranho. Eu não estudo. A Aline fica revoltada comigo. Ela precisa passar horas e horas estudando. Eu tenho que estudar. Eu fiz um edital, né, para a Prefeitura de Vila Velha. Nunca tinha feito concurso público. Passei entre os 30 primeiros colocados sem ter pego um livro. Ele é assim, ele tem... Vocês são estranhos. É esquisito. Povo esquisito, né? Vamos pular essa parte. Pô, Cristiano, meu abraço a você. Depois toma... Eu não bebo nada, né? Você sabe? Ele também. Então, nós tomamos um suco. Água com gás e um suco. Pronto, fechou. Então, eu gostava de estudar. Eu precisava pegar ali os livros, gostava de estudar. E teve uma parte da minha infância que, assim... Eu estava tomando banho, orando, falando com o Senhor, e aquilo mexeu comigo. E vai ser a primeira vez que eu vou expor de uma forma tão exposta. Vou brincar assim. Só tem duas pessoas assistindo, eu e você só? Não mais ninguém. Mais ninguém. Já falei em alguns pontos, assim, numa aula. Quando eu estava dando aula, falei um ponto específico para algumas pessoas específicas. Mas quando eu tinha de 8 a 9 anos, eu sofri um abuso na escola. Com o professor, e foi bem uma parte bem difícil, assim, que me travou muito na vida, né? Lógico, até, com certeza. Até você se destravar disso, retirar, arrancar isso de você. Eu sou professor, não é fácil não. Então, foi aí um professor que eu gostava muito, e a maioria das vezes assim, sim, né? Sim, quem está do nosso lado, próximo, a proximidade, sim. Os cuidados dos pais, importante você até falar, obrigado.
Pode continuar. Isso foi assim, o meu pai, ele observou, foi o que você disse, né? Os Sim, pais, eles precisam estar atentos. Comportamentos diferentes. Então, e aí a gente entra num ponto muito sério, Léo, que é o ponto do papel dos pais. Perfeito. Então, quando eu entrei nesse lugar, hoje eu entendo a parte espiritual e natural disso, porque a gente sabe que tem pessoas, a gente respeita, mas eu acredito muito que o espiritual, ele move o natural. Então, quando o pai e a mãe saem do seu papel, o filho, ele fica muito exposto. Perfeito. Então, a gente não pode sair do nosso papel, porque senão o filho fica muito exposto. Essa inversão de valores, inversão de papéis. Muito grande. Sim, sim. Então, eu vivi isso, me deu um bloqueio, mas Deus, ele tratou de uma forma linda. Conto no final para você. Ok. Mas passei por todo esse processo. Mesmo assim, tive alguns momentos de não querer ir para a escola, mas depois tudo passou. Tive alguns momentos específicos em relação à figura masculina. Deu um bloqueio. Lógico. Depois passou. E aí, continuei, graças a Deus, a vida na escola. Voltei a estudar. O professor saiu, sim, então... E aí, depois disso, passei ensino médio, né? Ensino fundamental, ensino médio. E aí, quando eu cheguei, eu falo que a enfermagem me escolheu, Léo. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma caixinha de primeiros socorros em casa. 10 aninhos? Bacana. As crianças do prédio machucavam, arrancavam o dedão do pé, e eu ia lá, pegava, limpava. Minha mãe falava, gente, de onde que essa garota tirou isso? Tem alguém na família? Médicos? Ninguém. Minha família toda é policial, agente penitenciário, tudo doido. Tudo gente doido, boa. Tudo doido. Tudo gente boa. Minha eu mãe trabalhei fez, com essa galera toda. É tudo maluco. Trabalhei Minha mãe fez técnico de enfermagem, mas não gosta da área, só fez por fazer. Não gostou. Não, minha madrinha na época, Fernanda, o nome dela, ela já era enfermeira. Pode mandar beijo, Fernanda, né, madrinha? Beijo, minha madrinha maravilhosa, pode que puxar some da minha vida, tem que pegar uns puxão de orelha. Manda ela vir de volta. Tem que voltar. Então, ela já era enfermeira, então eu vi um pouco daquele cuidado. Só que eu sempre tive um amor pelo cuidado, que eu falo que é um dom. Sim, é dom. É um dom, eu sempre amei cuidar. Cuidar o próximo, né? Eu sempre amei servir, cuidar. Então, eu tinha ali, cortava os dedos, eu tava lá limpando, minha mãe fala, meu Deus, não, eu tinha até tesourinha, passava o álcool na tesoura, cortava aquele tampão, achava o máximo. Tinha gente que, tô passando mal, eu falava, não, gente, pode deixar comigo. Olha que bacana. Eu tava me achando. A enfermeira já. Então, quando eu fui estudar, e aí eu fui para pré-vestibular, para tentar UFES, porque nessa época eu não tinha opção, Léo. Ou eu fazia federal, entendi, ou eu fazia federal. Sim, sim. Como que eu ia pagar uma faculdade? Sim. Não tinha. Com essas histórias assim? Então eu falava, eu não tenho opção. E eu comecei a estudar sobre as profissões. E fui ler mesmo sobre as profissões. Quando eu li enfermagem, eu falei, ponto. É isso. É isso. Então o cuidado vem dali. A enfermagem é algo muito lindo. As pessoas tendem a não entender a enfermagem. Sim. Mas ser enfermeiro, para mim, é um presente. Eu tenho um presente. Dá pra ver, no olhar. Eu tenho um presente. Não só olhar, não, na atitude também, depois a gente vai falar. Todo mundo perguntava, meu avô, tadinho, na inocência dele, minha filha, quando você vai estudar para ser médica? Sempre assim, né? E eu falava, vovô, deixa eu explicar pro senhor. Eu amo ser enfermeira. Eu gosto de cuidar do senhor. Eu falo, quando o senhor ficou no hospital, quem cuidou do senhor? Foi o médico ou foi o técnico de enfermagem, o enfermeiro que estava ali com você? As pessoas não dão valor nessa profissão, né? Tem essa coisa assim do... o que o médico não faz, quem faz é o enfermeiro. Isso. O dia a dia, quem faz é o enfermeiro. Lógico, não desmerecendo o médico, não, por favor, porque longe cada um seu papel. Cada um. Mas valorizem. Eu falo para todo mundo, valorizem, porque a gente, às vezes, tem a tendência de não nem pensar no enfermeiro. Mas que realmente quem cuida no pós-operatório... É o técnico e o enfermeiro. É o técnico. São os dois. Justamente, são os anjos dentro dos hospitais. Eu passei por isso. Por isso que eu estou te falando. Valorizo, sim. Já valorizava antes, depois do que eu passei aqui, né, minha filha. Valoriza ainda mais. Esse olhar seu de amor pela profissão. Mas conta mais um pouquinho. Eu sempre fui muito apaixonada mesmo, assim. Eu falava, meu Deus, eu preciso fazer algo e para impactar a vida das pessoas. Eu quero ser diferente. Léo, se você não for diferente, não funciona. Não funciona, não. Se for para ser mais de mais, Cristiano fala sempre, amor, para ser mais de mais é mais, é menos, mais de menos, é qualquer coisa. Sim. Então, se eu não for diferente, eu falo que uma frase assim que eu sempre falo para as minhas pacientes hoje e para as minhas alunas, né, para os meus alunos, eu falo, eu não sou a melhor pessoa, mas eu sempre vou entregar o melhor que eu tenho. Isso.
Perfeito. Eu preciso E entregar o hoje você melhor dá que eu curso, tenho. né, também, né? Hoje tem Vou contar curso, tudo pra isso, você. conta tudo. Todos. Tô adorando, porque até eu tô querendo fazer curso já também. Então, assim, e aí eu comecei a estudar. No primeiro ano da UFES eu trabalhava, né? Porque eu ainda tinha que pagar algumas contas em casa e tudo, mas passei na primeira fase, não passei na segunda. Na época não é igual hoje. Sim, Você faz o Enem. Não, na época tinha 4 provas. Sim, sim. Eu falo com as pessoas, falei, meu amor, deixa eu te explicar. Para eu passar na UFES, eu não tinha escolha lá. Sim. Você joga lá hoje, você vê a nota, se não deu, você pode E as jogar pessoas para não outra têm ideia faculdade. como era Não! realmente, Hoje Ou a eu fazia facilidade é para grande. UFES, para enfermagem, Isso. ponto. Eu só tinha aquela opção. Isso mesmo. E eram 4 provas. Isso. E eu falei, uau, Tinha que vamos ser lá. bom. Tinha que ser bom. Isso é bom. Tem que se E esforçar isso aí, mesmo. passei na segunda vez, na primeira, passei na segunda fase. E aí, quando eu entrei na UFES, aí foi um mundo, assim. Eu falei, meu Deus, onde eu tô? O Quantos que eu anos tô fazendo? Foi 2010, 19 anos. 19 para 20 anos. Nova. Foi ontem, né? Ontem. Foi ontem. Você tá bem nova ainda. Léo, eu fiz 9 anos de formada. Aí Já. passa. Olha isso, ano que vem eu tô na década, primeira década. Eu não sei o que é isso ainda. Não sei o que... Ano que vem eu tô na primeira década. Nem lembro mais minha Deus. primeira década. Nem lembro mais, essa é verdade. Tô pra minha primeira década. Bom, Deus abençoe. Coisa boa. E aí, passei aí integral, né? Lá área integral. Era de manhã e de tarde, até às 18. A gente entrava às 8, saía às 18. Conheci uma galera bem bacana. No começo foi difícil, Léo. Os dois. Meu primeiro é sempre um ano e complicado, meio. é um mundo diferente. É um mundo com pensamentos diferentes, né? Forma diferente de lidar com as situações. As universidades federais são, eu acho, bem complicadas, porque é um mundo gigante para estar entrando uma criança. Você sempre fala isso, 17, 18, 19 anos. É uma criança entrando, às vezes, e hoje, ainda sem auxílio da família. Sim. Que pior ainda mais. Não tem nenhuma base, entra, então tudo que vem absorve e toma como certo. E quando você tem certeza de tudo, é melhor nem estar aqui. Eu sempre falo isso. Se um dia eu achar que eu sei tudo, é melhor não estar aqui mais, não. Entendeu? E aí, essa garotada nova tá sabendo demais. É o coração ensinável que a gente não pode perder. Eu preciso ter um coração ensinável. É isso mesmo. Uma coisa que é linda, eu vendo o copo, né? Vendo esse copo, eu lembro o Cristiano falando pra mim, ele fala algo que eu, dali pra frente, eu levo pras minhas aulas, pros cursos, pra tudo. Ele fala, meu amor, a gente sempre tem que ser um copo pela metade. Porque eu sempre vou ter algo a entregar e a receber. Isso aí. Então, se você for um copo vazio, você vai ser uma vítima pra sempre. Vítima pra sempre. Ai, tadinho de mim, porque minha vida... Ai, coitada. Ninguém Como vive tá de hoje em dia? coitadismo. Ai, meu Deus. Porque quando eu era criança... Tá, se eu fosse ver quando eu era criança... você, né? Acabou minha vida. Vou ficar lá. Então, se você é um copo vazio, você é uma vítima pra sempre. E se você é um copo cheio, meu amor? Acabou. Já era. Acabou. Ó. Sou Deus. Sou Deus. Sou Deus. Isso é muito complicado. Ele tá certinho. Eu também vejo a vida dessa forma, porque assim, a gente passa muito. Eu tô em chão de escola, né? Dou aula ali e tal, dia a dia. Então as famílias estão realmente complicadas hoje. Eu não vou falar todas, mas é a maioria. Infelizmente, a gente falava antes que não era a maioria, hoje é a maioria. Que não dão valor a nada. Vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha mente. Gente, meu corpo, minha mente é minha família. Entendeu? Minhas filhas estando bem, minha esposa estando bem, minha mãe, irmão. Eu tô em outro planeta. Eu não consigo acompanhar essa geração, mas não reclamo. Sim. O que a gente está fazendo é justamente a diferença. Esse bate-papo é para isso, para fazer a diferença. Se for de uma pessoa, tá que nem você falou, tá ótimo. Tá ótimo. Meu Deus, é tudo que eu quero na vida. Ganhei tudo que eu precisava naquele momento. Deu certo. Exatamente. É por aí. Mas não vou perder essa oportunidade lá. E aí, formou e como é que foi? Foram 4 anos, mas aí no final do período eu já entrei na pós-graduação. Já me encantei pelo mundo da neonatologia. Na área também, né? Tudo na área. Após foi em quê? Neonatologia, que é o TIM. O TIM. Então foi onde eu me apaixonei. Tive um medo assim enorme. Minha família se apaixonou por você também. Deus te abençoe. Na UTIM. A gente sai de lá outra pessoa. É outra pessoa. Eu já gostava muito de servir. Mas quando eu saí da UTIM ali com minha filha ali... Eu falo que diferente. A pessoa que entra como profissional nessa área, se ela não muda, eu não sei mais o que precisa acontecer. E se ela entra como família, aí eu também realmente não sei o que tem que acontecer. Porque a UTIM é um mundo. E eu já me emocionei, falei desde o começo, porque quando minha pequena entrou, eu fui muito abençoado, né? Passamos um momento muito difícil lá dentro, como todas as famílias, e a gente perdeu uma criança.
E eu passei pela família no corredor, lembro como se fosse hoje, né? Família chorando e tal. E eu me peguei, eu queria desse depoimento, eu nunca tinha falado não, que eu não dei bom dia ou boa noite, era de madrugada, àquela família. Isso me impactou muito, porque eu não consegui chegar perto. Porque eles já tinham conversado comigo antes, eles estavam esperançosos, né? A gente entra com esperança, Sim. lógico, em Deus e tudo. A gente sabe que é possível acontecer, mas na madrugada, vi você correndo, inclusive. Eu lembro. Eu lembro. Vi você correndo, segura aí a Kayla, se vira aí, Léo, tá, pode falar, desculpa, né, se vira, que disparou. Dá uma segurada rápida aí, porque... Entendeu? Então, é um momento de reflexão na minha vida e de gratidão a você por todo o carinho e profissionalismo que você tem. Não é com minha filha só, não. Eu vi seu acompanhamento, crianças que estão lá, nunca saíram lá de dentro. Eu lembro da história, tá vendo? Eu não esqueço da história da menina que foi lá, que a mãe abandonou e o pai que dava presente. A menina não sabia nem o que estava fazendo ali, porque, apaixonada, ela se foi. Sim. Entendeu? Então, muito. eu não podia deixar de registrar isso, Pamela. Eu sei que eu interrompi um pouquinho dentro, mas faz parte da sua história, porque quando eu falei o convite a você, na verdade esse convite já estava feito antes. Era uma forma de deixar a sua história e ao mesmo tempo te agradecer, porque agradecer pela minha filha é muito fácil. É difícil, não? A Kayla, meu anjinho lá, tal, meu coração valente, eu sempre brinco. É agradecer por ter pessoas como vocês ainda, como você dentro do Maltim. Porque é a parte humana, porque a gente chega lá, é complicado ver tubo, numa coisinha tão pequenininha, aquela coisa. E se eu não tiver, se as famílias não tiverem profissionais como você, profissionais humanos como você, desculpa, se torna muito mais difícil do que já é. E a gente sai com vontade de servir aos outros, de deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, entendeu? Por isso que esse convite para mim, esse podcast é muito especial, que é uma forma de falar gratidão para você, tá bom? E eu vou deixar você, senão eu vou chorar mais ainda. Eu sou chorão, né? Não tem jeito. A Altim, ela me transformou muito. A Altim me transformou. A nossa família também. Ela me transformou, assim, desde a época de estágio. Foi tão sério que na época que eu conheci a Altim, em época de estágio, eu fui sorteada e na época uma professora falou pra mim, vai pra Altim. E eu falei pra ela, eu tenho medo, porque eu sou apaixonada por criança. É meu dom, eu tenho medo de estar ali, eu não sei como é que vai ser. Ela falou assim, vai, encara que você vai se dar super bem. Porque eu falava assim, como é que é o nome dela que te incentivou? É a Mônica. Devo a ela. A Mônica é maravilhosa. Ela é do Banco de Leite. A Mônica é referência hoje, nacional e até fora. A questão de Banco de Leite foi onde eu me apaixonei pela amamentação. Vou falar um pouquinho disso. E foi ela que me deu um empurrão para o TIM. Porque na época ela falou assim, se você for ficar no Banco de Leite, Pamela, você já está aqui há tanto tempo. Vai para algo novo, é sua área. E eu chorava, eu falava... Eu falava com ela, eu falava, não, eu tenho medo. E quando eu entrei ali, Léo, eu fiquei 1 ano de estágio. Curricular, que era obrigatório. Sim. Fui sorteada. E extracurricular, onde eu consegui bolsa. Então, eu já fiquei 1 ano lá. Quando eu fiquei lá, eu lembro até hoje, uma das médicas que eram donas, ela é uma das sócias. Na época do hospital que eu trabalhei, que a Kayla ficou, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Ela era professora e referência lá no Hospital das Clínicas, da UFES. Sim. Ela olhou pra mim e falou bem assim, eu trabalhava com as meninas, gente, igual eu falo pra todo enfermeiro, aqui eu vou deixar um recado. Posso deixar um recado? Pode, não deve, fica à vontade. Gente, técnico de enfermagem, os meninos são os nossos braços direito, esquerdo, perna. Não adianta você achar que você é melhor porque você tem um nível superior, não adianta. Léo, tudo que eu aprendi na faculdade, eu devo às técnicas de enfermagem. Perfeito. Toda a prática, toda. As enfermeiras eram boas? Muito. Me ensinaram muito, eu sou grata a todas que passaram pela minha vida. Mas as técnicas de enfermagem, ainda mais lá que é o hospital público, elas tinham 25 anos de trabalho. Você não tá entendendo? É o dia a dia, né? O que elas faziam coisa de olho fechado, agarrava nelas. E essa médica virou pra mim e falou bem assim... Eu tenho 25 anos que trabalho aqui. Você é a primeira estagiária que eu sei o nome. Aí, tá vendo? Aquilo, eu falei... Maravilha. Mas ela, porque eu achava que você era enfermeira. Eu te tratava como se você estivesse trabalhando aquilo. Tanto que eu saí de lá empregada. Sim. Em 3 empregos. Eu tive que escolher. Mas é isso, fazer por amor. Em 3 UTINs. Eu falei, meu Deus, e agora? Profissional competente e ama o que faz. Não tem... É fórmula, é mistura de bolo. A minha colação de grau,
Foi tão engraçado que na época os meninos, Pamela, você tem que vir pra colação de grau. E eu falava, segura, professora Maria Helena, brava. Aí ela falava assim, os meninos, vem correndo. Eu falei, calma que eu tô fazendo minha admissão. Eu tava admitindo, fazendo a minha admissão, o exame de admissão. Quando eu cheguei lá correndo, abri a porta lá na época do auditório, Maria Helena tava reta. Tinha que ser você. Mas falei, faz a diferença. professora, eu tô empregada. Aí ela falou, tá desculpada. Pronto. Então eu saí empregada. Então foi muito especial pra mim. E dali pra frente foram 5 anos e 5 meses dentro da UTIM. E eu falo que eu tenho histórias enormes como a de vocês que eu guardo muito no meu coração. Eu ouvi uma vez, eu vou expor também outra coisa aqui que eu nunca falei, nunca... E nem é pra, assim, é o que eu falo. Meu marido, o Cristiano, fala assim, amor, você não precisa ter medo de contar a história achando que você tá se achando boa. Não é. Não. Porque Fala às vezes a eu falo assim, como que eu falo isso? Eu fico meio assim, falando, não, mas existem coisas que a gente precisa expor. E aí... Eu vou te falar uma coisa só pra, também que eu recebi de uma pessoa. Jamais peça desculpa pelo que você acha que é certo. Né? No meio de uma multidão enfurecida, você não pede desculpa, senão você, né? Você acaba sofrendo muito. Mas jamais se desculpe pelo que você é bom. Pelo contrário, tem que expor. Concordo com o que hoje eu aprendi também isso. Eu tinha muito cuidado. Eu tenho um problema muito grave que é o auto-marketing, né? Fazer esse marketing pessoal. Então, mas hoje, cada vez mais, como é necessário você passar o que você tem de experiência para as pessoas, porque é fundamental. Se eu faço bem esse copo, eu vou falar, eu faço bem porque é disso. Sim. Isso não tá, você não está passando por cima de ninguém. Então, hoje eu posso te falar com segurança que é importante demais. Você vai falar, eu faço o melhor copo do mundo. Você não está sendo convencido. Você não está passando por ninguém, você está falando a verdade. Então, fica à vontade. E aí, na época, o filho da nossa supervisora ficou na UTIM. Ele ficou por 15 dias, mais ou menos. E aí, teve alta, graças a Deus, ficou bem e tudo. E ela estava de licença maternidade. E aí, teve o nenenzinho dela, estava com quase 2 meses. E ela foi escondida lá para nossa reunião de enfermeiros que a gente teve. E ela falou assim, ninguém pode saber que eu tô aqui, mas eu precisava estar aqui. Porque ela foi como mãe. Sim. Nós éramos em 11 enfermeiros na equipe. E ela foi lá, ela falou assim, eu vim aqui para falar uma coisa. Todas sentadas, ela falou assim, de todas vocês, eu preciso agradecer a uma pessoa específica. Ela falou bem assim, eu nunca vi ninguém trabalhar como a Pamela trabalha. Léo, minha vontade era de pegar a cadeira que eu tava, abrir e escorregando. Sim. Porque eu já passava uns perrengues lá pela minha forma de ser. Sim. Né? Então a gente ser diferente sabe, complica. Dói. Sempre. A verdade dói. Não tem jeito, você vai sofrer mais. Sem problema. A luz que brilha, ela incomoda. Sim. E eu falo que é isso que as pessoas não entendem. Ai, meu Deus, olha eu já querendo levar o microfone para casa. O microfone, não tem problema nenhum. Não tem nada a ver com a Pamela. Tem a ver com o que a Pamela carrega. Eu carrego algo. Eu escolhi carregar algo. Sim, perfeito. E aquilo que a gente carrega incomoda as pessoas. Então, a luz que brilha em mim, ela incomoda as pessoas, porque não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus, que eu creio que mora em mim. Então, é Ele quem brilha. Só que a gente vai pela carne, vai pelas pessoas. Sim. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, agora acabou a minha vida. Aqui dentro, né? Vou pedir conta, vou lá na RH nesse instante. Falar, gente, um beijo, obrigada pelo tempo com vocês. Cheguei em casa arrasada. E, Cristiano, por que você está arrasada? Eu falei, meu amor, olha isso. Aí ela falou, olha, a Pamela não tratou meu filho diferente. Pelo contrário, eu fui entender a forma que ela tratava todos os pacientes. Todos os pacientes. Por isso que eu tô falando, não é agradecer a minha filha. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Ela falou, momento nenhum ela fez diferente por eu estar ali. Porque eu percebi até a forma de quando eu tava fora dali. E a bichinha tinha um olho de águia. Sim. Supervisora Aquela lá de tinha um olho, ela tem um olho. Eu falava, meu Deus, ela vê até o que a gente não vê. É verdade. Então ela falou até quando eu não estava lá, eu estava vendo. E aquilo me impactou de uma forma muito grande. Muito grande, porque eu falei, Senhor, eu estou no caminho certo. Sim. Na verdade, Pamela, é uma luz intensa. Por isso que eu chamo de anjo. Não é à toa. Não é porque eu quero tá te elogiando, não. É de verdade. E eu concordo com o Cristiano. Continue sendo essa luz. E eu vou te falar uma coisa muito complicada para mim agora. Muito. Nosso tempo. Ele é precioso. E está terminando aqui. Exatamente. Então, assim...
E eu vou pedir para você falar um pouquinho mais. Eu vou deixar esse momento a você. Tiver que agradecer, fala com o público. Porque eu ficaria aqui anos e anos batendo papo. Eu quero vir mais. Eu só tenho que vir mais. E vai ser uma honra. Tem muita coisa pra gente conversar. Tem que vir mais. A gente vai falar mais, conversar mais. Mas o principal é que você continue sendo essa luz, esse anjo, na vida das pessoas. Passe seu conhecimento, sem preocupação do que vão falar, deixem de falar. Não interessa. Posso falar uma coisa? A pessoa de sucesso, ela não fala nunca mal de você. A pessoa que está bem, jamais. Sim, é sempre aquela pessoa que precisa de mais ajuda que vai falar mal de você. É verdade. Então, se está falando mal de você, que bom. Não tem problema nenhum, não. Mas não esqueça de quem você é. Sim. Porque para minha família, você fez muita diferença. Então, eu sou grato a Deus por ter te conhecido, né? A minha filha ter passado o que passou, porque nos aproximou da família. E aí eu vou deixar esse tempinho para você, fica à vontade, senão vou me emocionar de novo e a gente não termina nesse papo. Nunca mais a gente termina. Um beijo no seu coração. Obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui. Hoje, né, por exemplo, falar um pouquinho para a gente terminar. Atualmente, não trabalho mais na UTIM. Tive meu momento, eu falo que foi para me aperfeiçoar, para poder me fazer crescer, me fazer uma pessoa melhor. Trabalho com a questão de consultoria de amamentação já há quase 10 anos. Desde a época da faculdade eu já fazia atendimento. Então, continuo com os meus atendimentos domiciliares. Estamos com projetos aí chegando de cursos para as gestantes. Boa. Cursos para as mamães e para os papais. Qual é? Seu Instagram? Pamela Dalfior. Pamela Dalfior. Tá, então vai estar lá, tá tudo lá, porque eu não quis trazer um Instagram só para isso, profissional. Perfeito. Deus falou para mim, filha, você é uma. Cada história é única. Perfeito. Então, eu sou única. Então, eu sou uma. Eu sou a Pamela, casada com o Cristiano, que tem um príncipe lindo, que não nasceu da minha barriga, mas assim no meu coração. Beijo. É o Kaique, que beijo. tem 8 anos. Esperando mais nossos próximos. Sim, com certeza. Então, eu sou única. Então, a minha história é única. Perfeito. Então, o meu Instagram é único. Que história. Vocês vão ver lá toda a parte, tanto profissional, quanto um pouco de mim. Perfeito. A minha história. Sim. Então, eu tô aí para abrir o meu curso online. E a gente tá junto. A gente tá junto. Espero que seja aqui na Fornex, tá? Augusto Sodré, já deixei aqui, ó. Pamela fazer curso. Fazer meu grande curso profissional. online. Eu vou falar direto com o Augusto, ó. Fornex agora, parceira aqui da Pamela também. E aí tem o curso para profissional de furo de orelha. Bacana. Então, a Pamela tem bastante coisa para entregar aí. Tem, na verdade, você já entrega muita coisa nesse mundo. Amém. Né? Você já fez a diferença na vida de muita, e vai fazer muita diferença ainda. Amém. Ó, Pamela, obrigado. Obrigada Gratidão por aqui. Eu precisava, para mim, para minha família, ter você aqui, contar um pouquinho. Vamos ter outras vezes, você vai estar aqui conosco. E sucesso em tudo que você faz. Porque você já transmite isso. Né? Eu te conheci no primeiro dia, e aquela frase assim foi paixão à primeira vista pela pessoa. Né? O Cristiano entendeu. O problema dele também, se não entende. Tô nem não. O problema brincadeira, é dele. O príncipe Cristiano, não tem problema não. Ele entende. Porque é uma pessoa de outro planeta. Pamela, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Beijo pra Aline, maravilhosa, pras minhas pequenas, que eu sou apaixonada. E, gente, é isso, tá? A família da tia Pamela não se torna só um atendimento. Não. Aí, ó, se torna amiga vida de coração, inteira. pra vida. Pessoal, um episódio mais do que especial isso pra minha família. É até muito pessoal isso falar, mas é verdade. Pamela é uma criatura, um ser incrível que o moço lá de cima botou nas nossas vidas. Então, queria terminar esse episódio agradecendo e pedindo valorizar mais as profissões, como, né, o técnico de enfermagem, o enfermeiro lá que está cuidando, não desmerecendo jamais os médicos. Cada profissão é única, mas olhem com os outros olhos, porque na hora que o médico dá lá, operou, faz qualquer procedimento, o restante, quem cuida ali do seu filho, do seu amigo, da pessoa que está lá dentro, é o enfermeiro. Então, um beijo no coração de todos, vou deixar um beijo aqui para Pamela, e falar para todo mundo que valorizem o seu dia a dia, dê seu tempo a quem realmente mereça. E todos nós merecemos o seu tempo. Então, um beijo no coração. Não esqueçam de compartilhar nossos vídeos, conteúdo, fazer bem às pessoas e se inscrever também no canal, tá bom? Um beijo no coração de todos.